Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma mentoria com a aluna do Método Hospedagem Lucrativa. Como você sabe, os 10 primeiros alunos que adquiriram o curso tiveram direito a fazer essa mentoria aqui ao vivo, ou no YouTube, ou no Instagram. Então, espero que você possa estar aí acompanhando, que as dúvidas desse aluno ou dessa aluna sejam dúvidas similares à sua, que possam estar te guiando, te dando um norte, para que você tire um obstáculo da frente. Obviamente que uma mentoria não vai fazer você ser um especialista, que vai fazer você triplicar reservas. Não. Você vai pegar ali, ajustou um pouquinho. Opa, entrou mais uma, duas, três reservas. Oh, que legal, vou fazer aqui agora. Ajustei ali. Mas, obviamente, que a soma desses ajustes é o que vai fazer você triplicar suas reservas. Então, vou chamar aqui a nossa aluna aqui, Simone. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, Simone, tudo bem? Olá, tudo bem, professor? Seja muito bem-vinda aí à nossa mentoria, tá? Muito obrigado pela confiança no trabalho, muito obrigado pela confiança no projeto. Dizer aí que pelos próximos, digamos, quase 60 minutos, né? Eu tenho que encerrar de uma hora. Uma hora eu tenho que bater, porque eu vou buscar minha filha na escola. Então, até 1 hora da tarde aí eu vou estar escutando você, né? Pra gente estar aí agilizando, direcionando, tirando suas dúvidas, tá bom? Então, gostaria que você se apresentasse, tá? Se quiser contextualizar a tua hospedagem, falar um pouquinho para que eu entenda um pouco, e aí depois você já começa com as perguntas, beleza? Ok. Então, beleza. Tá. A palavra tá com você. É muito recente a minha experiência aqui com hospedagem pelo aplicativo, né? Nós compramos esse apartamento em novembro do ano passado. Como eu sou designer de interiores, então eu mesma reformei, eu mesma adequei o apartamento do jeito que eu gosto, assim, né? E o objetivo principal, sempre, como eu via isso, né? Eu queria deixar ele como se fosse a minha casa, que ele tivesse os itens e o aconchego como se o hóspede estivesse se sentindo em casa mesmo, né? Então, a partir de dezembro, dia 18 de dezembro, foram nossos primeiros hóspedes. E, para minha surpresa, assim, a gente conseguiu alugar até dia 23 de março, com uma interrupção de 13 dias só. Então, no total, até hoje, nós tivemos 60 reservas, 60 diárias, né? Nesse período de 18 de dezembro a 23 de março. Então, eu me surpreendi com a velocidade, a nível financeiro também, né, do retorno que a gente teve, assim, de forma tão rápida. Embora eu não tenha muita habilidade para mexer no aplicativo, com todas as dificuldades, assim, e como é muito novo, né, então eu tenho consciência realmente, assim, de que você, quando começa um negócio, você começa a competir com pessoas que já estão há mais tempo no negócio, enfim, né? E que você tem que fazer seus ajustes para poder entrar no mercado, né? Como você fala nas suas aulas, né? Que existe o período da rampa, né? E alguma forma, ainda que empírica, assim, né? Você vai tentando adequar para poder ir conquistando o teu espaço aos pouquinhos, né? Sem dúvida. Então, assim, para mim foi uma experiência super legal, embora as minhas dúvidas, assim, até anotei todos os tópicos aqui que eu queria te perguntar. E foram surgindo ao longo dos questionamentos, dos hóspedes, da busca, enfim, né? Então, uma delas foi a adequação de preço, obviamente, né? Quando subir, quando diminuir, né? A que preço colocar? Então, até então eu não sabia, não tinha feito ainda a quantificação do valor do meu apartamento do dia vazio, né? E então não sabia mais ou menos. Então eu fui fazendo um benchmarking, assim, analisando o mercado por aqui, perguntando. Então estava todos os dias olhando no aplicativo quais eram os apartamentos com características parecidas com a minha, na localização aqui. E quando um abaixava, daí eu olhava assim, bom, esse apartamento é frente ao mar. Então, para começar, né, Você está em que cidade? Qual é a cidade que você está? Então, eu estou na cidade de Balneário Camboriú, né? Tá. Então, praticamente é um apartamento que, a princípio, para ser alugado para temporada, né? É um apartamento quadra-mar, fica aproximadamente 100 metros do mar.
a região é na Barra Sul, que é uma região mais tranquila, né? É a ala mais nova da cidade, né? Então, os pontos positivos do apartamento, que assim, ele, embora seja quadra-mar, assim, não seja frente-mar, mas ele é muito próximo ao mar. Sim. E a localização ela é muito boa, porque tem restaurantes, tem supermercados, farmácia, pizzaria, academia, tem tudo perto. E as pessoas fazem tudo a pé, né? O meu apartamento é um apartamento de 2 quartos, uma vaga de garagem, acomoda 7 pessoas, porque em um quarto eu coloquei 2 camas de solteiro, aí eu arrumo ela como se fosse de casal, e 2 camas auxiliares embaixo. Então, se são 4 pessoas, aí ela desmembra, ou se é um casal, né, você arruma como se fosse para casal. Então, e cada cama de solteiro ainda tem uma cama auxiliar embaixo. Então, acomoda 4 pessoas em um quarto. No outro, já tinha uma cama de casal, e como ele é um pouco mais amplo, eu coloquei uma cama de solteiro. Então, às vezes, vem um casal e uma criança, enfim, ou então entre amigos. Então, dá para dormir, dá para acomodar mais 3 pessoas, né? No outro quarto. Então, um apartamento, mesmo sendo de 2 quartos, ele acomoda de forma bem confortável 7 hóspedes, né? Tá. E são 2 suítes e mais o lavabo. Então, bom, dentro disso, né, eu fui voltando a minha experiência com o aplicativo, eu, assim, tive algumas dificuldades, por exemplo, né, a primeira que me surpreendeu foi, eu recebi uma mensagem de um hóspede e ela disse assim, perguntou quais seriam as características, né, além das que ela tinha visto no aplicativo, e eu fui conversando com ela pelas mensagens, e daí ela falou assim, eu acho que tá meio fora o preço, então... Aí eu já pensei assim, falei, ai, nossa, tá muito caro, né? E aí, depois ela respondeu dizendo, é que a gente tem tantas pessoas de má fé, enfim, que a gente quando vê não acredita. Daí eu falei, ufa, né? Então, na verdade, eu coloquei um preço e o que ela estava dizendo era que o apartamento valia mais, por exemplo, estava comparado aos outros do mesmo preço, né? Então, essa foi a primeira surpresa assim, que eu tive, né? Positiva até para um lado, né? Tá. E depois, assim, a questão realmente da precificação, né? Quando abaixar o preço, quando subir o preço, enfim, além do benchmarking que eu ia fazendo diariamente, fui avaliando isso e fui fazendo mais de forma muito empírica mesmo, né? Sem fazer esses cálculos, nem sabia quanto que o meu apartamento valia ele vazio, né? Qual era o custo dele, assim? Porque eu achava que era só você calcular todas as despesas anuais, condomínio, IPTU, as taxas e você daí dividir, né? Para saber. E, na verdade, não é isso, né, professor? Na verdade, ainda não sei, ainda não cheguei nessa aula ainda de... Não, porque assim, existe a ferramenta, né? Existe a planilha que vai te ajudar. Mas para você calcular o custo do quarto vazio, você deve levar em conta, basicamente, aí, 2 pilares. Vamos botar aí despesas fixas e despesas variáveis. E teria o Prolabore também. Tem gente que coloca Prolabore, tem gente que não coloca. Eu gosto de colocar Prolabore porque, quer queira ou quer não, o aluguel por temporada ele demanda um tempo. Eu acho que o que mais demanda tempo talvez é no começo. Você está funcionando desde quando? Dia 18 de dezembro a gente começou. Aí eu fiz... 18 de dezembro. Dia 27 de novembro eu comecei a fazer a repaginação do apartamento, né? Dos ambientes para receber os hóspedes. Tá. Então, o que acontece? Quando você vai equipar o apartamento, você vai precificar inicialmente, sempre tem, digamos aí, as dúvidas maiores, o trabalho maior. Depois a coisa anda mais fluida, anda mais no automático. Quando a gente fala sobre custo do quarto vazio, como eu falei, existem as despesas fixas, que são aquelas que não vão mudar independente da ocupação. Então, se você tiver hóspede ou não tiver hóspede, tem que pagar aquele valor. E tem as despesas variáveis, que seriam mais ou menos o quê? Luz, água, gás, material de limpeza, lavanderia, são os custos variáveis.
A diarista eu não vejo como um custo variável, porque quem paga a diarista não somos nós, somos hóspedes. Uhum. Eu não tenho que levar em conta esse cálculo, a não ser que eu tenha uma funcionária minha. Mas não sendo funcionária minha, sendo diarista, né? E pago Uhum. pelo hóspede, eu não tenho que levar essa conta em consideração. Então, o que acontece? A planilha, ela vai te ajudar com todos esses pontos. Então, por exemplo, você vai ver que no período de alta temporada, a planilha vai sugerir para você um preço lá embaixo. Por que o preço vai estar lá embaixo? Porque você vai ter muitas diárias para vender. Você vai ter uma demanda maior. Nos períodos, digamos, do inverno, nos períodos de baixa temporada, a planilha vai sugerir um preço maior. Por que esse preço maior? Porque esse preço é exatamente menos dias que você vai ter para vender no período de baixa temporada. Então, se eu Sim. tenho menos dias para alugar, os meus custos sobem. Se eu tenho Uhum. mais dias, os meus custos diminuem. Beleza? Sim. Na alta temporada, os teus custos vão ser menores, porque você vai ter mais dias para diluir. Mas esses menores não significa dizer que você vai ter que vender pelo aquele preço menor. Significa dizer que do preço sugerido pela planilha e do preço praticado pelo mercado, essa diferença aqui é a gordura que você precisa fazer para numa baixa temporada, quando você tiver menos dias para alugar, aquelas despesas que em algumas situações, em alguns imóveis, a conta não fecha, a conta não fecha. Aí o cara vai dizer, cara, se eu alugar só 8 diárias, por exemplo, no inverno, eu não consigo pagar as contas do meu imóvel. Beleza. Mas não teve o verão, não teve a alta temporada, onde você ganhou o dinheiro. Por isso que eu falo que o planejamento ele é anual. Porque Sim. pode existir meses, não sei se é a sua situação, mas podem existir meses de que você não consiga pagar as contas. Pode ser, não sei se é o seu caso, mas pode ser. Mas está tudo bem, desde que a alta temporada traga uma diferença, traga uma gordura que consiga cobrir a baixa temporada. E aí trazer esse equilíbrio o ano todo. Então, assim, a minha sugestão é de que, como você está numa cidade grande, né, uma cidade, digamos, a Dubai brasileira, né? Balneário Camboriú é a Dubai brasileira, né? Então, já que você está numa cidade grande, leve em consideração um período de baixa temporada, pelo menos aí 12 ou 15 dias, seria aproximadamente aí 40 a 50% de ocupação. E nos períodos de alta temporada, não tem limite, né? É os 100%, 90%, 95%. O que vai Uhum. depender, às vezes, na alta temporada, que pode atrapalhar o percentual, são aquelas brechas, né? Que ficam entre uma reserva e outra. Porque entra uma reserva, aí daqui a pouco entra outra, aí fica um espaço de 2 dias. Aí você, putz, velho, como é que eu vou preencher esses 2 dias aí? E às vezes eu não consigo preencher, ou às vezes fica um espaço de um dia só. Aí você, porra, uma diária só não vale a pena, é muito trabalho. Né? Às vezes, dependendo da sua operação, você, pô, para eu contratar uma diarista, né? Balneário Camboriú não é uma cidade barata. Então tem uma diarista, tem lavanderia, então, putz, às vezes a gente perde aquele dia, obviamente isso impacta no 100%, que é vender os 30 dias, entendeu? Uhum. Então, assim, o custo do quarto vazio, a precificação, a planilha já vai te dar tudo mastigado. É só você preencher as informações. Como está a planilha, ele Uhum. já vai te dizer, ele já vai te dar uma noção. Aí você, agora eu estou entendendo. Agora, óbvio que depois que você preenche a planilha, depois que você já tem uma noção, aí você já sabe, ó, o preço mínimo é esse aqui. Eu não posso vender menos que isso aqui. Por exemplo, no meu apartamento, eu não vendo por menos de R$ 200 para 4 pessoas. Ah, Lagreca, poderia vender por menos? Tem margem para vender por menos? Tenho margem. Mas eu não gosto de botar um preço mais baixo, porque eu tenho medo. Não aconteceu isso ainda. Mas eu tenho medo, como acontece aqui no hotel, de eu atrair um público que eu não quero atrair. Uhum. Entendeu? E aí, putz, eu queria trazer um cara classe média, um cara, né, um classe média mais alta, um cara que já ganha seus 10 mil, 12 mil por mês. Eu não queria atrair uma família que ganha 5 mil por mês. Por quê? Porque o cara que ganha 5 mil não é 5 mil para gastar, ele tem que pagar as contas de casa e tal. Então o dinheiro do lazer dele é muito curto. Uhum. E aí eu vou trazer um público, talvez, que não é o público que eu preparei minha hospedagem. Não é desse público. Aqui no hotel, não. Esse público aqui no hotel é o público que eu quero. Que eu tenho diárias de R$ 100. Mas já lá no imóvel, no apartamento, é para 4 pessoas. Então eu não posso vender por menos de 200. Agora, existe uma diferença também. O apartamento é 1 quilômetro do mar, mesmo que seja no bairro turístico. Mas o hotel não é. O hotel é próximo do mar, é 30 metros. Eu estou aqui falando com você, se olha na minha janela aqui, eu estou vendo o mar. Eu vejo o mar aqui.
Então, isso é uma condição também, né? Ou seja, geralmente imóveis frente e mar, eles vendem muito mais do que imóveis que não são frente e mar, sem sombra de Sim, dúvida. sim. Isso aí eu não tenho a mínima dúvida. E eu vejo isso na pele. Eu E sinto o isso. investimento é maior também, é O natural isso, investimento é né? maior também, o imobilizado também é maior. O É. imobilizado também é maior, tem razão. Entende? Então, assim, acho que respondendo a pergunta, o custo do quarto vazio seguia pela planilha. Só seguir pela planilha. E óbvio que as dúvidas que surgirem, jogue na comunidade. Mas assim, não tem muito mistério, porque daqui a um tempo, você já vai perceber, daqui para junho, você já vai ver, ó, preço máximo que eu consigo cobrar. O meu apartamento está rodando no mesmo período que o seu, no mesmo tempo. Começou dia 28 de dezembro. Foi minha primeira hospedagem. No mês de janeiro, eu fiz 12.700 com o apartamento. E foi um apartamento que eu paguei 230 mil. Eu fiz 12.700 com ele. Agora, em fevereiro, eu fiz uns 8 mil, acho que foi 8.300, 8.400. Já agora, em março, que é onde está caindo, aí as minhas diárias caíram. Porque em janeiro eu vendi diária de 400, 380. Fevereiro eu já vendi por 320, 330. Chegou fevereiro, agora eu estou vendendo diárias a 270, 280. E o limite que dá para eu chegar é até 240. Eu não posso vender menos do que isso, porque se eu ganhar menos de 200 reais por diária no meu imóvel, eu prefiro que ele fique locado no anual. Porque eu não quero ter esse trabalho. Entendeu como é que é? Então, menos que 200 reais não dá. Por quê? 200 reais líquido por mês, se eu pegar 200 reais limpo, obviamente, só para pagar luz e água, que ainda menos de R$ 1.000, sei lá, então uns 600 reais mais ou menos. A água está no condomínio, né? 500 reais. E a luz eu gasto mais uns 500, 400, 500. Então, vamos botar aí R$ 1.000. Se eu fizer 20 diárias de 200, dá 4.000, me sobra 3, líquido. Líquido, me sobra 3. Se eu colocar ele no aluguel, na modalidade anual, eu vou alugar ele por 2.500, incluindo o PTU e tudo. Então, no final das contas, eu vou ficar com 1.700. Eu fico com 1.700. Entende? Aí, ou seja, por isso que eu não quero alugar por menos de 200. Porque menos de 200, para mim, é melhor ele estar no anual. Então, eu estou segurando 200. E está entrando reservas, está dando super certo. Não está vindo. Porque eu fiz essa prestação que você falou. Eu fiz a decoração, entendeu? Eu deixei ele todo bonitão. O apartamento é bem bonito. Então, uma das dúvidas agora, né, que surge também se vale a pena a gente continuar alugando por temporada ou alugar anual, né, que é um cálculo que a gente está avaliando. Por quê? Já que você está falando em números, posso falar os números para ficar mais fácil? Pode. Nesse período nesse período, então, de 60 dias, até a data que a gente alugou agora, dia 23 de março, que é a data final, e a gente não teve mais procura e nem reserva para outras datas. Não, mas 23 de março ainda, né? Entendeu? Calma que ainda tá pra frente. Não, sim, mas assim, falando eu recebo reservas assim, tipo, 4 dias antes. Não, mas falando já do que já está feito, né? Dos números que já são reais, né? Então, a gente teve um faturamento de 51 mil reais. 51? Nesse período. 51 mil reais. 51 mil. Se a gente dividir isso aqui por 3, daria 1, sobraria 2, dá 17 mil por mês. Então, e aí a média de aluguel aqui para esse padrão de apartamento, ele gira em torno de 4.500 a 6 mil reais, que é o que já se aluga aqui no prédio, né? Então... 4.500 a 6 mil. Digamos então, que seja 4.500, né? O que é que eu lhe sugeriria? Seria a minha sugestão? Tenta fechar um ciclo de 1 ano. Tenta fechar um ciclo. Porque aí você vai saber. Porque, cara, 51 mil, pensa assim, se tu alugar teu apartamento por 5 mil por mês, nem 4, nem 6, 5, vai dar 60 mil por ano, sem tu fazer nada. Líquido. Tu ganhou 51 em 3 meses. Tu já ganhou 51 em 3 meses. Então, sim, mas aí eu tenho as despesas fixas de condomínio. Mas desses 51, vamos botar que teve aí. Eu vou botar caro. Vamos botar que teve 10 mil de despesa, teve isso tudo? O custo dele mensal, contando o condomínio, IPTU, as taxas, energia, internet, enfim,
Soma 15.800 por ano. Por ano. Por ano. Então vai dar aí um custo aí mais ou menos, se fosse 2.000, daria, se fosse, dá menos de 2.000, dá 1.000 e pouco, 15 mil por ano, porque, ó, deixa eu pegar aqui, ó. 15 mil quanto? 15.800. 15.800 dividido por 12, pô, ele tem um custo aí de 1.316. Vamos botar 1.500 reais. Uhum. Pô, então, peraí, então 1.500 reais vezes 3 dá 4.500, 5 mil reais. E tu faturou 51, tu botou 46 limpo no bolso para pagar imposto de renda. Mas esqueça, vamos dizer que sem contar imposto de renda, saiu 46 mil. Ou seja, o que tu ganharia com ele na modalidade anual, o que tu ganharia na modalidade 60 mil reais, só nos 3 primeiros meses tu fez 46, tá faltando só 14 para ganhar o que tu faria no ano, e teu imóvel tá lá paradinho para tu usar, não tá se desgastando. Por quê? Existe também um outro detalhe. Na modalidade anual, o desgaste do imóvel é maior. E sabe por que eu tô te falando isso? Porque eu sou a prova viva disso. Ano passado eu comprei 2 apartamentos. O que eu moro e o que eu investi. Comprei 2. Meu apartamento hoje tá cheio de manutenção para fazer. Eu tenho 2 crianças em casa, né? Então, os meninos riscam parede, né? Derruba comida no sofá, suco. Aí tem uma infiltração ou outra que dá. Tem que fazer um rejunte, tem uma coisa ou outra. Pá, aí detalhes do dia a dia. Na minha casa venta muito. Na minha casa venta muito. As portas batem muito. Quando bate, ele quebra a caixa de porta. Sabe a moldura da porta? Ele quebra. Sim. E você não compra só a moldura, você tem que comprar a porta completa. É difícil, porque uma moldura não encaixa na porta. Aí quando você compra a moldura, a porta não encaixa. Aí você vai comprar uma porta e vai ter que comprar outra. Enfim, você tem que comprar o jogo completo. Tudo isso é custo. Aí eu fiz uma lista de manutenção. Então, assim, se eu ver pela minha casa tá cheia de manutenção para fazer. Acho que eu vou gastar aí pelo menos uns 5 mil reais só de manutenção. Pra fazer tudo. Pra trocar luz. Fim, né? Eu não sei trocar uma lâmpada, não sei trocar. Eu sou zero habilidade manual. Eu não sei trocar uma lâmpada. Claro, não tô falando da lâmpada de rosquear. Uma lâmpada tem que pegar o fio, colocar no gesso, furar. Eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Então eu vou gastar uns 5 mil. E aí eu digo, porra, eu olho pro meu apartamento, às vezes eu faço. Porque eu fui inquilino desse apartamento 4 anos. Eu comprei ele no passado. E normalmente eu gosto de me mudar, para trocar energia, para ir para um lugar novo e tal. Então, assim, o meu apartamento tá precisando fazer um monte de manutenção. E é aluguel anual. Era aluguel anual, agora eu comprei. Mas eu comprei, não senti que comprei, né? Eu disse, pô, não troquei de lugar, né? Não mudei de imóvel. Então, assim, o meu conselho para você, diante do pouco que você me falou agora, vou estar faltando 14 mil para ganhar o que tu ganharia no ano. Aí vamos botar aí que a gente tem ainda março. A março não, você volta até o dia 23, né? Então a gente teria aí mais 8 meses pela frente, 9 meses pela frente. A gente só vai 3, né? Janeiro, fevereiro e março. Então que a gente tem 9 meses pela frente. Se você ganhar 14 mil nesses próximos 9 meses, você igualou o que você ganharia no ano. E o seu imóvel está lá bonitinho, conservado, você visita ele. Se você quiser vender ele, você vende a qualquer hora, entendeu? Ele está desimpedido. Você não tem que estar cobrando ninguém, você não tem inadimplência, não tem desgaste, você tem acesso ao imóvel, vende a qualquer momento. Então, do pouco que você me falou, eu acho que a modalidade anual não valeria a pena. Aí se eu pegar aqui, ó, 14 mil e eu dividir por 9 meses, dá R$1.500 por mês no teu imóvel, Balneário Camboriú, R$1.500 tu não fazer esse valor aqui para fazer o ganho que tu precisa do ano todo. Basicamente, nos 3 primeiros meses aí, tu já fez o ganho do ano todo do imóvel. E sem contar que esse ano, agora, a gente tem muito feriado, né? Tem muito feriado. Aí outra, eu acho que o grande desafio, para ser sincero, que eu passo por isso também, é quando você fala assim, pô, vou baixar o preço da diária, velho. Vou alugar por esse preço. Porque assim, a gente sempre quer alugar pelo maior preço e a maior quantidade. Sempre é. A gente quer o maior número de diárias possíveis pelo maior preço. Só que a realidade não é. O hóspede já é o contrário. Ele quer pegar o maior número de diárias pelo menor preço. É o contrário, né? Essa briga é o contrário nossa. Né? A gente quer uma coisa, ele quer outra. E aí você tem que... Aí é uma coisa que eu estava até conversando com a minha mulher recentemente. Cara, isso é um negócio. Porque minha mulher tem um apego, né? Porque minha mulher trabalha com outra coisa. Quem trabalha com aluguel por temporada sou eu, não é minha mulher. Então minha mulher trabalha com outra coisa. Minha mulher trabalha em multinacional, trabalha no segmento automobilístico. E aí ela faz, pô, mas o apartamento é tão bonito. A gente, por quê? Porque a gente foi comprar tudo nas lojas. O apartamento hoje está mais bonito que a minha casa.
Meu apartamento hoje de temporada tá mais legal que a minha casa. E aí ela fica naquele, né? Pô, esse apartamento é tão bonito, vai chegar alguém aqui. Toda vez que entra um hóspede, ela vai lá olhar. Ela vai lá olhar o sofá para ver se tem mancha. Ela fica olhando mancha, aí ela faz, esse aí cuidou. Entendeu? Ela vai lá olhar um por um. Ela olha um por um. Eu não olho, não, ela que olha. Entendeu? Então, assim, na tua situação, continua por temporada, porque o seu ganho é muito bom. Você teve um ganho muito bom. Na verdade, ainda a gente tem a possibilidade de conseguir ainda, de repente, um inquilino que alugue até novembro só. E se você calcular que se você conseguir, por exemplo, ganhar uns 4 mil mensal até novembro, libera para a temporada, porque tem muitas pessoas que vêm a trabalho e que moram em outro lugar, né? Aí sim, realmente vale a pena, né? Eu faço isso aqui no hotel. Eu tenho, inclusive, uma pessoa já que ela quer experimentar morar aqui para depois ver se compra ou não um apartamento, né? E ela me ofereceu o valor de 4 mil reais o aluguel, na verdade, foi o que eu tinha passado para ela. Pagar IPT, limpo por 3 meses. Condomínio. Por 3 meses. Limpo ou para pagar condomínio? Isso eu ainda não conversei com ela, né? Porque se for o preço que tem pessoas que alugam aqui, o mínimo é R$ 4.200, mas já é o valor incluído condomínio tudo, né? Então, no caso, seria 3 mil e poucos reais. Vai para 2.500. Se você alugar por 4, com tudo incluído, como você tem um custo de 1.500, ele vai ficar 2.500 na sua mão. Entendeu? Então não é 4. Enfim. Só 4 limpo. Se for 4 limpo. É só assim as possibilidades que o imóvel acaba oferecendo, né? Um investimento num local como esse, para avaliar assim o retorno. Mas a tua cidade é boa, a tua cidade é boa, a tua cidade é grande, tu tá em cidade boa, entendeu? E Balneário também, ela já tá tendo um perfil de que as pessoas não buscam só praia. É um lugar com ótimos restaurantes, além de ter muitos pontos turísticos, né? Então, além da praia, ela oferece isso. Então, isso também é um ponto extremamente positivo, né, para a gente que investiu aqui. A outra coisa, professora, assim, o meu público-alvo que eu defini é família mesmo, sabe? Porque pessoas solteiras, enfim, acabam estragando mais imóvel, dando mais trabalho. Eu também não gosto, não. Eu também não gosto de atender solteiro, não. E aí, uma das coisas que eu também deixei de alugar foi porque o apartamento não tinha tela na janela, né? E aí, vendo também um dos seus vídeos daí, falando sobre o berço, enfim, daí já me deu esse insight, assim, tipo, então, eu deixei de alugar 2 vezes por não ter a tela na janela, proteção para as crianças. Se o meu foco é família, então essas duas locações já pagaria a tela para as próximas locações, né? E o berço, né, montável e desmontável, então você tem essa possibilidade que as pessoas acabam... É coisa do diferencial, né? E é barato o berço. Coisa de R$300 um berço portátil. 300, R$400, mais ou menos por aí. Entre outras coisas, assim, né? Você ter os talheres, pratos de personagem, essas coisas que enche os olhos do hóspede, principalmente por ver o cuidado que a pessoa tem, no caso, com família, né? Sem então, dúvida. Essas coisas pensei em estar adequando mais para isso, para o nicho de público que eu estou buscando, né? E outra dificuldade que eu tenho em relação a desconto, né? Então, a pessoa pede desconto, daí quanto ela pode fazer, né? E até onde a gente pode chegar, né? Então, assim, a saber, assim, entender, independente, você já tem uma margem de lucro e pode dar mais desconto, mas até que ponto você pode chegar que não desmereça o teu trabalho, não que você tenha prejuízo para dar o desconto, não. Mas esse desconto é dentro da plataforma ou para reserva direta? Não, dentro da plataforma. Tá. Né? Então, assim, a minha dúvida realmente é assim, até onde você pode ir de forma que, senão, quanto mais você dá desconto, tem pessoas que mais... Se você é de graça, ele vai dizer assim, é de graça. Aí ele vai dizer assim, você paga minha passagem para eu ir também?
Aí começa elogiando, nossa, seu apartamento, não, sem dúvida vale, aquela coisa toda, né, que você já conhece. E aí depois começa a pedir a sessão de descontos, né? Então, olha, o que eu acho é o seguinte, como é reserva pela plataforma, você fala assim, olha, desconto, deixa eu te perguntar o primeiro ponto. A tua comissão, você assumiu a comissão ou você está pagando só 3%? Você está assumindo 3%. Isso também é uma dúvida. O que é mais interessante? Então, vamos lá. Deixa eu começar. Se você for dar desconto, você pode usar esse como argumento. Meus hóspedes nunca pedem desconto. Nunca pediram. Mas teve uma única pessoa que falou, eu falei, cara, e essa pessoa nem fechou. E ele pediu, eu fiz assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. O valor que tu tá pagando, eu tô pagando 15% por Airbnb e tô pagando um imposto de renda ainda aqui, 27,5%. Ou seja, tu não tá assumindo taxa nenhuma, porque normalmente os anfitriões ficam com 3% e os hóspedes assumem um encargo de 10 a 14%. E eu tô assumindo tudo para mim. Esse já é o primeiro ponto, ou seja, você não tá pagando taxa. Segundo, o meu imóvel é novo. Meu imóvel é bem equipado, que é igual ao seu. Meu imóvel é novo. Com as características, com a qualidade do meu imóvel, vão ser poucos que você vai conseguir. Vão ser poucos. E para que eu consiga manter essa qualidade, eu não posso dar um desconto, porque com o uso, aquilo vai se desgastar. E depois que se desgastar, eu não vou conseguir repor. E aí o negócio não vai ter o quê? Sustentabilidade. Porque o que se desgasta eu não consigo pagar. Então, assim, basicamente, eu entro em cima disso. Eu falo assim, que o apartamento é novo, porque no meu apartamento eu gastei 50 mil reais. Gastei 50 mil reais. E não fez muita coisa, não. Agora, pô, botei uns revestimentos, sofá novo, etc. Mas, assim, eu digo para ele que o apartamento é novo e que estou assumindo a comissão. Quando é reserva direta, e a pessoa pede um desconto, aí eu troco por uma outra coisa. Eu nunca dou um desconto sem trocar nada. Você quer desconto? É indo e voltando. Não é só para você. Tem que ser bom para você e bom para mim. Então, beleza. Você quer um desconto? Foi o seguinte. Se você quiser um desconto para pagar no Pix, que não tem taxa de cartão, não é? Então, assim, eu receber logo o dinheiro, sim, eu faço com você aí 5%. Ah, é pouco, tal. No máximo 10%. E dependendo da estadia também. Porque se o cara vai ficar 2 noites comigo, por que eu vou dar desconto para 2 noites? Entende? Então, depende também do tempo que ele vai ficar comigo. Por exemplo, entrou uma reserva para mim ontem de 9 diárias. Porra, filé ontem. Agora, pô, entrou no preço justo. Por quê? Porque eu sou o louco do calendário, né? Todo dia eu abro o meu calendário e eu baixo R$ 2, eu subo um pouquinho, aí eu, pô, tá chegando um pouquinho, aí eu baixo 5, baixo 10. O preço inteligente do Airbnb são minhas mãos. Então, eu estou o tempo inteiro, subo e desço. Eu estou o tempo inteiro estimulando a plataforma, a dizer assim, ó, tô aqui, viu? Tô aqui, tô mexendo. Em janeiro eu tive essa experiência que foi bem interessante. Tinha, assim, tipo, às vezes uma janela de 3 diárias, aí eu fui lá e baixei o preço, também fico o dia todo, fico sempre, assim, olhando o calendário e monitorando isso, né? Aí eu baixei o preço e eu falei, mas já tá em cima da... No dia seguinte eles alugaram, já entraram, e aí isso já aconteceu foi comigo. mais 3 diárias. De noite, eu mexi né? assim no horário comercial, eu tava dormindo, a reserva entrou tipo 7h30. Exatamente. Quando eu acordei, e aí eu já não precisei fazer mais nada. Porque eu já deixei todo automatizado. As mensagens já estão lá prontas, então quando a reserva entra, o próprio Airbnb já manda mensagem. E já vai mandando. Então eu tenho uma sequência de 6 mensagens que eu vou mandando pro cara. Eu tenho a mensagem de confirmação, as instruções do check-in, as mensagens automáticas, né? Automáticas, exatamente. Aí eu coloco, sua reserva está confirmada, mandarei as instruções no dia anterior, no dia do check-in, às 8 horas da manhã, eu mando as instruções. Aí a mensagem chega às 8 horas da manhã no dia do check-in. Aí chega outra mensagem às 14 horas, porque eu check-in às 15, mas às 14 eu mando a senha, a fechadura. Porque se já aconteceu de eu mandar a senha pro cara, e aí o cara chegou de 1h30 da tarde, 1h da tarde, com a faxineira limpando, e ele digitou a senha para entrar, porque já tinha senha. Aí eu. Aí eu só dou a senha quando 14 horas. Mas ele vai sendo instruído. Aí no outro dia eu já mando outra mensagem. E aí, como é que foi a noite? Foi tudo bem? Tá tudo ok? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Eu tava mandando essa mensagem com 2 horas, mas aí tinha hóspede que não chegava na hora certa. E aí eu tava mandando mensagem, cara, ainda não entrei no apartamento, não. Eu, peraí, eu vou mandar mensagem no outro dia. Aí no outro dia de manhã eu mando. Umas 9, 10 horas. Eu mesma faço
recepciono, né, os hóspedes, porque eu moro na esquina do apartamento que a gente... Eu também, mas eu não recepciono, não. Eu não recepciono, não. É que como eu tô começando, na verdade, né? A gente tá no mesmo prazo, a gente tá no mesmo prazo. Até para sentir como é, ter essa experiência, né? Que eu nunca trabalhei com isso. Então, assim, ouvir deles, receber, sentir como eles, o que eles percebem quando eles entram, né, no apartamento. Então, tem todo o cuidado de deixar o apartamento bem cheiroso. Sempre ou eu faço um bolo, ou eu deixo uma cervejinha e coloco uma mensagem, enfim. E coloco uma musiquinha de relaxamento, aí eu deixo eles entrarem, daí... Você deixou a caixa de som no imóvel, foi? Você deixou uma caixa de som? Não, na televisão, deixo no YouTube, até com a imagem, enfim, né? Tá. E aí, eu gosto de ver o que eles manifestam, assim, né? Nossa, que bom, enfim... E ainda bem, assim, todos os hóspedes que a gente teve até agora, todos ficaram impressionados com o ambiente, mesmo vendo as fotos, né, que correspondia realmente ao que as fotos vendiam, né? Então, e assim, muitas faxinas, inclusive até eu faço, até porque, assim, eu gosto de ver, eu gosto de cuidar, enfim, na verdade, por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que esses hóspedes, eles vão ser a propaganda boca a boca para as próximas temporadas. Então, assim, como eu estou iniciando, então eu pensei, se eu faço tudo isso e cuido para nada dar errado, para não terceirizar nada para nada dar errado. Mas pensa assim. A gente tem um ditado que diz assim, o olho do dono é que engorda o gado, né? Eu concordo. Mas pensa que se você puder direcionar energia para outras coisas, vai ser mais prazeroso. Porque assim, Felipe, eu acho um saco fazer faxina. Eu acho desgastante. Sim. É desgastante, você fica cansado, aí você, putz, outra coisa, limpar banheiro. Uhum. Assim, quando eu uso, eu já não gosto de limpar, imagina os outros limpando, os outros usando. Algumas vezes eu fiz isso, assim, mas mais para sentir e perceber até como é que eu quero orientar a pessoa que vai limpar, entendeu? Então, você está contratando uma empresa terceirizada ou você contratou uma diarista? Não, diarista mesmo. Né? Uma pessoa que vai na minha casa, ela vem aqui, enfim, faz. Mas, assim, esse é só um aspecto, assim, né? Mas a outra dúvida, assim, que eu tenho é quando, por exemplo, as pessoas chegam e tem um número de hóspedes. Aí, depois, a pessoa chega e diz assim, mas tem problema de vir mais um casal para passar 3 dias aqui comigo? Se um apartamento é para 7, eles estão em 4, por exemplo, né? Aí, assim, eu não sei se é cobrado uma taxa ou você não cobra porque para você conquistar esse cliente, enfim. Vamos lá, tem duas alternativas. O que você perde e o que você ganha, né? Isso, vamos lá, tem duas alternativas. Isso que você está falando é o que eu chamo de derivação de ocupação. Eu tenho um apartamento que é para 7, mas eu tenho o preço para 6, para 5, para 4. Né? O mínimo, vamos dizer assim, você vai estipular o mínimo. O mínimo são 4 pessoas. Mas aí eu tenho o preço para 5, para 6 e para 7. Beleza? Esse é um caminho. Por quê? Porque você vai aparecer mais vezes nas pesquisas por um preço correto. Porque, por exemplo, ninguém que vai viajar em 4 pessoas, não, uma família com 4 pessoas, vai querer pagar o preço de 7. Como assim? Você faz vários anúncios do mesmo apartamento com o número de pessoas reduzido? Não. Quando você optar pela comissão de 15%, porque você paga de 3. Quando você opta pela comissão de 15%, desculpa, misturei as bolas. Vamos lá. Isso é outra coisa. E quando você opta pela comissão de 15%, você pode criar aquela promoção de desconto de 2, de 3, de 4, de 5 noites. Coisa que quem tem 3% de comissão não pode fazer. Foi isso que eu confundi. Mas na situação que eu falei de derivar a ocupação, você pode colocar assim, ó, no anúncio, quando você está preenchendo o anúncio, naquilo a gente pega ali, vai ter ali as fotos, detalhes do anúncio, tem preço, né? Não fica do lado esquerdo ali, aí você bota as taxas, políticas, não tem tudo ali do lado esquerdo que você está configurando. Quando você abre o calendário e clica assim, preço e disponibilidade, ele não vai abrir ali, aí vai estar as fotos, as descrições, as comodidades, aí ele vai colocar ali, para quantas pessoas é o seu apartamento? Aí você coloca, para 7. Para 7. Aí, na hora da precificação, vai ter uma parte assim, escrita assim, cobranças adicionais, para saber se você cobra mais por hóspede. Aí você pode colocar, a partir do quarto hóspede, após o quarto hóspede, eu cobro a taxa de 50, 70, 80, 100 reais. Aí
eu não tenho como dizer. Aí vai ver de acordo com o seu cenário, para você desenhar. Se for 7 pessoas e eu colocar R$ 50 a mais, fica competitivo com o mercado? Fica. Então, beleza, tá certo, dá para botar 50. Não, vou ter que botar um pouco a mais. Então, esse é um caminho. Quando você faz dessa forma, você vai aparecer pelo preço certo. Então, por exemplo, uma família de 4 pessoas, quando pesquisar teu apartamento, vai aparecer, por exemplo, R$ 400. Uma família de 6 pessoas, o teu apartamento vai aparecer por R$ 600. Entende? Então, ele vai aparecer pelo preço certo. Como é que a gente faz isso? Como eu falei, o apartamento, você vai colocar a ocupação normal de 7, mas você vai colocar uma cobrança adicional após o quarto hóspede, após o terceiro hóspede, após o quinto hóspede. Você vai definir a ocupação base. A ocupação base do meu apartamento são 2 pessoas. Eu não tenho interesse em alugar só para um. Se for para um ou para 2, é o mesmo preço. Não vou fazer diferença. Entendi. Porque o gasto é o mesmo. O gasto é o mesmo. Tanto faz ser uma. E essa opção no aplicativo, ela só oferece quando você opta em pagar mais. E você acha que é melhor você pagar uma porcentagem a mais para o aplicativo do que a menor? E como que fica o repasse daí para o teu valor? Por exemplo, eu acho vantagem pagar a comissão por 2 fatores. O primeiro é porque você controla o preço que o hóspede está vendo lá na pesquisa, coisa que hoje você não controla. Porque você está pagando 3%, mas você não sabe qual é o preço que o hóspede está pagando lá no final. Porque quem está botando a comissão dele é o Airbnb. Não, então, você sabe só depois que ele fecha a reserva, né? Só que depois que ele fecha. Então, aí você pode estar perdendo reservas, porque você pode estar com um preço muito caro. Porque você coloca, por exemplo, a diária custa R$500, vamos supor. E desses valores de R$500, o Airbnb cobra mais 13%. Isso. Certo? Lá na ponta, então, isso. Aí vai dar R$580. Então, aí você já perdeu o controle do preço. Aí o meu apartamento, para o hóspede, para o consumidor final, ele não vai estar vendo como 500, que é o valor da minha diária. Ele vai estar vendo como valor. Por isso que é bom você pegar os 15%, porque o preço que você colocar no calendário é o preço que aparece lá no final. É o mesmo preço. Por exemplo, e se eu colocar 500, valor 580, valor, e eu estou pagando a porcentagem para o aplicativo, certo? Isso. Eu também já não vou estar concorrendo com as pessoas quando abre e... Não, daí vai ficar o mesmo valor, na verdade. Vai ficar a mesma coisa, a única diferença é que você vai controlar o preço final. E quando ele olhar, ele já vai ver que, quando ele fizer o cálculo, ele já vai ver que tanto, independente de eu estar pagando, ou a outra pessoa que opta por 3%, ele vai fazer o cálculo aí, vai dar o mesmo valor. Vai dar o mesmo valor, mas a sensação é diferente. Vai dar o mesmo valor. Por quê? Porque um dos motivos que fazem as pessoas fechar o aplicativo, fechar a aba do navegador antes de concluir a reserva é o quê? Taxas escondidas. Porque quando ele olha no aplicativo, ele vê um preço. Quando ele vai concluir a venda, chega outro preço diferente. Entendeu como é que é? Tanto é que o Airbnb mudou isso. O Airbnb mudou. Ele agora mostra o mesmo preço. Independente de você pagar a comissão de 3 ou você pagar a comissão de 15. Ele vai mostrar o mesmo preço. Ele mostra a mesma coisa. A diferença é que quando você opta pelos 15%, você sabe exatamente o preço que você cadastrou no calendário é o mesmo preço que está mostrando lá para o hóspede quando ele está procurando. Isso é vantajoso. Você tem um controle. Tá? E você pode pegar os 15% e adicionar no seu preço, como eu faço. Eu pego, sei lá, se eu quero R$100, eu vou lá e cobro lá 115, a grosso modo. Que não é 115, vai dar um pouco a mais. Né? A conta quando você adiciona é um pouco a mais. Então vai dar, eu boto aquele valor. Não tem problema nenhum, porque os outros concorrentes vão estar pagando 3% e o Airbnb vai botar a comissão e vai ficar a mesma coisa. A única diferença é que aqui eu tenho um controle. É o primeiro ponto. E o segundo ponto é que quando você assume a comissão, na hora de você pagar o imposto de renda, você pode deduzir essa comissão. E entendeu? Também a impressão do hóspede, a sensação que ele tem, tipo, é R$500, poxa, mas depois ele vai para R$700. Aí ele fica decepcionado. Aí ele se sente enganado. Exatamente, né? Aí ele fecha, aí ele vai embora. Isso já aconteceu comigo. A sorte é que eu reservei nesse lugar porque eu reconheci a casa e era uma casa que eu passei a minha infância, só que a casa foi toda reformada. Aí eu reconheci, aí liguei pro meu pai ligou pro amigo dele e eu fechei direto, porque eu reconheci a casa, entendeu? Mas na época que eu fui fazer, sei lá, eu imaginava pagar uns 5 mil por 10 dias na casa, eu ia pagar uns 5 mil, uns R$500 a diária. Quando eu fui fechar a compra, sei lá, saiu 7.400.
sei lá, sai uns 2.000 a mais do que eu esperava. Eu digo, não, tá muito caro, tá muito caro. Ou Aí eu seja, você acaba perdendo do assim, eu acho, e essa sensação de ser enganado que eu acho que é a pior, porque mesmo que seja um pouquinho mais caro, quando ele olha teu imóvel, enfim, e aí ele vê que no final, quando ele faz a simulação das datas, do valor final, e ele vê que aquilo que ele comprou, entre aspas, no primeiro momento, ele fica, poxa, que legal, né? Não se sente lesado, né? Enganado, realmente, e né? uma das coisas também que eu testo às vezes, né? Eu testei, em algumas cidades funciona, em outras não. Às vezes é o preço da limpeza. Por exemplo, se você cobra a limpeza, sei lá, R$ 200, vamos dizer que a limpeza, 250 é o valor que a gente cobra pronto, aqui. 250. Aí, se você vender a sua hospedagem por um mínimo de 2 diárias, ficaria aproximadamente 125 por diária, né? 125. E aí você pegar esse preço, tirar a taxa de limpeza e pegar essa taxa de limpeza e diluir em 2 diárias. Para o hóspede ter a sensação de que ele não está pagando taxa nenhuma. Entendeu? Só Não para cobra ele. limpeza, não cobra limpeza e você não paga comissão. Aí o cara, porra, esse aqui é o melhor lugar. Mas isso é só um jogo de matemática, né? Eu só tirei o número dali e absorvi, fiz só uma reorganização dos números, mas é a mesma coisa. Mas na cabeça dele, ele acha que está pagando menos taxa. Porque como aqui é muito cara essa mão de obra mesmo, então se você paga R$ 300 por diária, um exemplo, e depois você paga mais 250, você fala, nossa, estou pagando o valor de uma diária. De uma diária. Só para 2 dias não vale a pena, né? Isso. Aí eu também faço uma diária um pouco assim. Em algumas situações eu até recomendo, às vezes, por exemplo, eu tenho alunos que a limpeza custa, sei lá, 120, por exemplo. Aí ele vai e cadastra a limpeza por 90. Ele, ó, eu não boto tudo não, então, por exemplo, já estou diária 250 a limpeza. Eu vou botar 180 e os outros 70 eu absorvo. Os outros eu vou botar 250 eu absorvo. Você tem uma margem de negociação sem depreciar o valor do teu imóvel. Né? Entendeu? Isso, aí você pode diminuir, entendeu? Você pode diminuir. Mexer, talvez, nessa taxa de limpeza. Ó, é o seguinte, você quer um desconto? É o seguinte, eu vou tirar a taxa, eu vou dividir a taxa de limpeza com você, porque você sabe, balneário é muito caro e tal. O cara, tá bom, beleza. Aí você não mexeu na sua diária. Porque se o cara ficou um pacote de 5 noites, você ia ter que mexer nas 5 noites. Então, em vez de eu ter que mexer nas 5 noites, não seria melhor eu dividir a limpeza com ele? Que aí, no final das contas, essa limpeza de 125, se ele ficou 4 noites ou 5 noites, eu tirei R$ 25 por noite, né? Porque 125 dividido por 5 não daria R$ 25 por dia? Entendeu? Mais ou menos isso. Tá? Professor, nosso tempo está acabando, né? E eu queria saber se é possível eu mostrar meu apartamento, que eu vim aqui para isso. Esse você dá uma olhada. Eu vim aqui já, né, propositalmente, falei, de repente eu consigo mostrar. E assim, ele já tem uma ideia, ou se tem alguma sugestão que eu possa melhorar, enfim. Vamos. Posso então, vamos lá. Deixa aí, a gente tem 5 minutos aí. Eu vou colocar você na tela principal para ficar maior. Deixa eu ver se fica melhor. Pronto, eu vou deixar você falando e eu vou escutar aqui no fundo. Quando eu interromper, eu entro, tá? Aí você vai apresentando aí. Eu não estou conseguindo virar a câmera, mas eu vou. Assim tá bom para você? Tá, você não consegue, não dá para virar assim aí a câmera, não? Não, mas aqui não tem essa opção. Mas pode ser assim, né? Tá ok? Pode. Tá, então aqui começa com um lavabo, né? Então, eu deixo sempre sabonete, um cheirinho, uma toalha, arrumadinho. Daí aqui a entrada, o apartamento é todo climatizado. Aí aqui é a sala, né? Que ela é integrada com a sala de jantar, a TV e a sala de jantar. A gente tem churrasqueira carvão. A janela é bem ampla, né? O apartamento é bem arejado. Logo ali fica o mar. E é um apartamento de alto padrão, né? É um apartamento de alto padrão. Frigobar. Aí eu fiz aqui, ó, um cantinho do café. Aí tem a geladeira, lava-louça, micro-ondas. E aqui tem todos os utensílios. Eu coloquei, inclusive, pipoqueira, né? Toda a louça aqui eu
Deixo sempre da mesma forma que tá nas fotos, né? Quando você fez as fotos, Fogão, ó, exaustor. quando você fez as fotos, você fez uma preparação para as fotos, tipo assim, montou a mesa, colocou algumas coisas em cima, não? Eu fiz do jeito, coloquei taça, castiçal, vela, fiz toda a Boa, decoração no meu. Depois eu te mando o link caso você possa dar uma olhadinha. boa. E agora vamos lá para os quartos, porque ele é bem pequenininho. Não, mas Aqui ele é é bonito, um, mas o apartamento é bonito. aqui é um dos quartos, né? E aí Boa, tem essa adoro essa cama cor de que eu azul. Eu arrumei. adoro. No meu apartamento tem essa cor aí Gostou? azul. Esse azul marinho. Então, Uma parede da minha sala, do meu quarto, do meu apartamento em Recife era azul, assim. ficou bonito, né? Aqui é, aqui tem as camas auxiliares. Eu Auxiliares. embalo todas eu faço a higienização, embalo tudo individualmente em plástico, deixo tudo guardadinho Você no faz a papel de lavanderia onde? Em pano. casa ou você tem lavanderia? Ou você contrata a Aqui lavanderia? mesmo, eu lavo aqui mesmo, que tem máquina de Tá. lavar, né? Aí aqui é uma das suítes, né? Então, aqui é a outra suíte, que tem a cama de casal. E Essa é tem mais a legal. cama de solteira, aí eu arrumei ela toda, parece uma cama super king, Super né? King. É. E aí tem a televisão também aqui. Pô, E aqui tem bonito. mais ainda um espaço que dá para colocar o berço da criança, ou mais um Sim. colchão, caso precise, enfim, né? Ou a cadeira do Então, papai, uma cadeira do papai para leitura. também, né? Então, é isso, o apartamento é pequenininho, mas a Quantos metros forma que a quadrados é? gente Quantos metros quadrados são? tem 98 metros quadrados o Grande, apartamento. é grande, é É. grande, não é pequeno não, Aí eu grande. coloquei, quando eu vim, né? Eu coloquei papel de parede, coloquei toda essa parte de Lindo. decoração. Ah, Não, muito bonito. Eu adoro esses LEDs assim. coloquei o Uma verdinho, que eu adoro esses detalhezinhos, acho que boa. humaniza bastante, né? Eu usei também no apartamento, Então, gostei também. aí eu cuido bastante, assim, eu lacro todos os vasos sanitários, depois que eu higienizo eles, deixo tudo arrumadinho, deixo sempre. E aí tem o caderninho dos hóspedes, que eles deixam todos os recadinhos aqui também pra gente, para falar da Que le- experiência deles, que né? legal, que legal, que Então é legal. isso. Aí eu já Não, fiz tá todas as ótimo. partes de adesivo para colocar nas tomadas, como você Eu sugeriu. vou te falar, pela minha experiência, tu gastou aí nesse apartamento uns 120 mil reais, 150 mil reais, não gastou não? Não, professor, porque eu sou como você, assim, eu procuro as coisas que eu gosto, enfim, né? Claro que tem o meu jeito, mas assim, eu sou muito econômica, sabe? Então, como eu mesma faço, então eu fiz tudo. Então, por exemplo, esse espelho aqui, eu tinha na minha casa um quadro com pintura tela, daí eu tive a ideia de colocar esse espelho aqui, esses verdinhos, né? Essa luminária a gente foi para o Paraguai, comprei lá. Esse arranjo de flor eu que montei, então eu que decorei, né? Então, não, muito longe disso, assim, né? Longe, Então, longe eu desse achei. valor, assim, né? Eu fiz bem menos que você aí, eu gastei 50 mil, 48 mil quebrado, que Porque sou o da área, né? apartamento já tinha a mesa, já tinha a, o sofá, né? Tinha uma cama num quarto só. Então, na verdade, assim, do jeito que ele estava, realmente já dava até para alugar, só dar uma maquiadinha, enfim. Mas assim, eu sou muito detalhista, até porque como que eu trabalho, muito criativa, assim, né? Eu gosto disso, né? Então me enche os olhos. Não é trabalho, né? Isso para mim é lazer. Então eu mesma coloquei o papel de parede, né? Enfim. Então, quando eu falei para o meu esposo, né, se a gente ia arrumar ou não, ou esperar um pouquinho, eu falei, não, mas eu acho que ele dá para alugar do jeito que está, porém, a pessoa não vai se sentir confortável e nem como se fosse a casa dela. Então, eu deixei realmente tudo. Inclusive, eu tenho aqui, ó, professor, todos os itens de mesa posta, ó. Então, guardanapos de pano, os porta-guardanapo, né? Os Você é muito, suplás. você é muito chique, você é E muito aí chique. eu fiz tudo isso. E eu que preparei, Você é eu que muito fiz chique. tudo isso, né? E aí tem a coisa assim, as Parabéns. pessoas falam assim, nossa, mas que pena para alugar. Eu falei, absolutamente, não sou nada apegada. Quebrou, eu troco, estragou, eu arrumo. Enfim, eu acho que
sempre um dia de cada vez e não tenho nada de apego, assim, de verdade. Acho que, claro que quando você vê que é má fé, enfim, a pessoa é descuidada, né? Mas até agora a gente só teve pessoas, assim, do bem, família, que amaram, inclusive, esses diferenciais, encheram os olhos. Nossa, a gente nunca sentiu tão em casa. Às vezes já alugaram As até fotos são profissionais? apartamento. As fotos são profissionais? Não, não. Eu tenho uma pessoa para lhe recomendar aí na sua área, e aí vai Aham. aí que lhe recomenda que a pessoa faz umas fotos boas, até É, e ela é até fotógrafa do Airbnb também. Eu posso aham. recomendar essa pessoa aí, que aí você negocia com ela. É, Teve alguns alunos que já fizeram com essa pessoa, e aí ele aham, vai na tua casa aí, que ela é de Florianópolis, né? E é pertinho, né? aham. É Balneário É, Florianópolis. é uma hora. E É aí eu pertinho. mesma fiz, né, com meu celular, na verdade, quando a gente estava montando o aplicativo lá em dezembro, enfim. Mas assim, tudo que eu fiz foi realmente pensando em que a pessoa se sentisse em casa, né, em absolutamente tudo, em todos os aspectos, né. Então funcionou, obviamente, muito bem. Acho que valeu a pena cada detalhe assim que a gente fez, né, do diferencial, porque a gente conseguiu fazer dentro Mais dinheiro. desse período 60 diárias. Eu achei assim, né, fantástico. E algumas que a gente não deixou de alugar foi por causa desses itens também, que eu falei que é uma coisa que agora a própria experiência, né, vai te trazendo essas Sim, adequações, né. Mas é sem dúvida. isso, eu estou bem satisfeita, na verdade. É uma coisa que antes eu tinha uma empresa, eu morava no Paraná e moro há 3 anos aqui em Balneário. E quando eu vendi minha casa lá, nós tivemos a, a opção de comprar o apartamento aqui. E aí, assim, hoje é uma experiência que eu estou tendo, tipo, de uma renda extra, né? Mas o que eu desejo, o que eu espero me instruir, estudar, enfim, para que eu possa, mais para frente, fazer disso realmente uma renda para mim, viver disso, né? É isso. Aos poucos, Então, eu tenho várias alunas assim que começaram assim. A Rose, aham, em Piratuba, aí, Piratuba, né? Você sabe da Piratuba? não, Acho que é uma conhecida pelas águas e tal. É interior de Santa Catarina, é uma cidade aham, pequena. Piratuba, são águas termais e tal. Acho que é estilo Caldas Novas, né? Tem aham. lugares com as E águas. uma das coisas que eu também quero trabalhar, que também tem a ver com isso, é angariar apartamentos que muitas vezes você vê fotos de apartamento que estão. As pessoas tiram foto e não arruma para poder encantar quem olha, né? Sem Então, às dúvida. vezes a pessoa mora fora, então ela quer vender um Principalmente apartamento. aí na região que você está, que tem muito investidor de fora, né? É, Tem muita gente que é de aí eu fora. vou, dou uma maquiada, porque às vezes é só você mudar de lugar, energizar o E lugar, você já enfim, tem, né? e outra, e você já tem um case de sucesso. Você já tem seu apartamento para abrir números, para mostrar, e isso já Aham, valida você para você ir. Então, assim, aham, na situação que você está hoje, você se organizando, né, tá alugando, né, os imóveis e tal, começar a crescer. Eu tive alunos que começaram com um imóvel, estilo você assim, e terminaram um ano com 10 imóveis, 11 imóveis. aham. Manuela, do Rostberg, foi assim. Rose Uhum, também, acho que se eu não me engano, começou com um, já está com 3 ou 4 agora já administrando, está prestando consultoria para pousada. Então você começa, quando você está no ramo, você botou o pé na água ali, você vai ganhando, né? E outra coisa, você tem um ponto muito bom, uma habilidade que é essa parte de design de interiores, que é o uhum. que faz a diferença. Não vou mentir. Se Faz, você pegar faz seu muita apartamento, diferença. se você pegar seus apartamentos aí, nesse mesmo prédio que você tem, e você olhar os seus concorrentes, vai ter Uhum. concorrente, você vai olhar um apartamento que nem parece que é no mesmo edifício. Eu Quer já dizer, fiz não, não é no isso mesmo edifício, não. e fiquei bem feliz, assim, sabe, com o resultado final, porque eu vejo, assim, o quanto isso realmente é diferente. O quanto as pessoas estão precisando desse carinho, né, de se sentir em casa. Ela tira férias, está gastando, tá, né, quer fazer isso. Então, assim, é como se eu estivesse realmente me colocando no lugar de cada um Total. para ter a sensação de que eles têm quando chegam, assim, na nossa É a casa, coisa, né? é a coisa que eu digo assim, a pessoa pergunta para mim assim, quando é que eu sei que meu imóvel tá bom ou não? Quando é que eu sei que meu imóvel está preparado? Fazendo das suas palavras as minhas. Quando você preparou para como se fosse sua casa, quando você tem vontade de ficar lá, é porque o imóvel é bom. Quando você É, não tem vontade de ficar no imóvel, é porque o imóvel não está tão bom assim.
entendeu? Eu acredito muito num Até eu mantra. tenho vontade de ficar nele, eu tô olhando para ele, eu tô com vontade de ficar Então nele. venha, professor. Eu tenho vontade de ficar Eu nele. acredito muito no mantra e sempre uso isso assim desde pequena, assim, que eu acredito em pequenas coisas feitas com grande amor. E pode ser a energia que você coloca no espaço, no ambiente, enfim, ela chega antes do que a pessoa, inclusive, né? Acredito. Então, quando você faz com amor, não precisa ser grandes coisas, nem gastar muito dinheiro para você ter a resposta do que você fez, né? E Sim. acho que ela chega, isso é uma coisa que ela chega realmente em todo mundo. E eu acredito muito nisso, coloco em prática isso na minha vida, para tudo que eu faço. E para minha grata surpresa também, o investimento que a gente teve aqui, já ter tido esse valor assim em tão pouco tempo, foi reflexo de realmente O diferencial que que você essa montou. frase ela faz sentido, né? Foi colocado muito amor em cada cantinho e nada de apego, porque acho que as pessoas têm que usar, têm que usufruir, senão eu coloco também a energia do apego, aí também não dá, né? Boa, boa. Eu fiquei muito feliz, né? Que assim, é uma das coisas que eu sempre digo para os alunos, né? Pô, compra o curso, assiste, implementa, faz a coisa acontecer. Porque não é só você comprar o curso e executar. Você está executando, você está fazendo, né? Você está ali no passo a passo, né? Quer crescer, quer viver disso. Isso, para mim, é gratificante, né? Eu vejo que você está, digamos, empoderada, né? De informação, né, de conhecimento, de vontade, né, a energia que você tá, isso aí, tem uma professora que eu estou fazendo aula de oratória, né? Eu estou dando oratória. E aí ela fala assim, cara, energia, ela sai pelos seus poros. As pessoas sabem quando você está falando a verdade, quando você está, né, quando você tá dedicado para fazer aquilo acontecer. E eu, às vezes, eu achava que não. As pessoas dizem, que você tem uma motivação, eu vejo que você faz um negócio com paixão. Como é que vocês sabem? Vocês sabem disso? Vocês não estão aqui? Né? E a pessoa, porque a gente vê como uma forma que você fala, a forma que, né, digamos assim, a nossa expressão corporal, né? Ela fala muito pela gente. E a sua expressão corporal, ela condiz muito com o que você está dizendo, né? Da Olha, energia, professor, da então, dedicação, da satisfação. para finalizar, eu acho que também vai como um depoimento, né, de como eu escolhi teu curso. Que eu acho que é importante até para as pessoas que estão vendo, ou os que vierem assistir. Assim, como eu acredito muito em energia, eu acho que ela vem muito antes do que a fala. E quando eu comecei a trabalhar com isso, claro que uma amiga minha, ela sempre coisa. Quando você for, independente do mercado que você escolher para trabalhar, porque às vezes a pessoa tem condições de investimento, enfim, mas ela não tem o conhecimento, não tem a visão, enfim. Ela disse: contrata sempre a melhor mentoria. Contrata sempre a melhor mentoria. Você não precisa fazer tudo, mas tudo que você for fazer, contrata sempre a melhor mentoria. E dentro disso, eu fui buscando, né? Daí, quando você começa a digitar, começa a aparecer inúmeras pessoas. Cheguei a comprar alguns workshops até de outros profissionais, enfim, mas parece que não está conversando comigo, não está falando comigo, enfim, né? E aí você apareceu no Instagram e depois comecei a pesquisar no YouTube e fiquei na fase de namorar, né? Esse encontro assim, né, com um profissional que poderia me ajudar nesse momento, mesmo sendo só um apartamento, começando, enfim. Aí eu disse, bom, vou seguir o conselho da minha amiga, que é contratar uma mentoria. Dentro dessa mentoria, ela disse, contrata sempre o melhor mentor. E aí tá, então, mas como é que eu vou escolher o melhor mentor dentro de uma coisa que eu também não entendo muito, enfim, quais são os critérios, né? E depois de acho que mais ou menos um mês e meio, que a gente fechou agora no final do mês, né? E aí depois de tanto ouvir você e olhar e fazer a avaliação, eu optei em escolher, além de todo o conhecimento que você passa, com muita clareza, a alegria que você passa para a gente, assim, né? E eu acredito muito que a energia, ela chega antes do que... Você não precisa conhecer pessoalmente, ela chega antes do que a palavra e do teu vasto conhecimento, inclusive. Porque se você se conecta com alguém através da sintonia, né? Muito provável ela vai ter muito para te oferecer.
isso que eu queria te falar, sabe? Acredito que eu sou uma entre tantas outras pessoas que já devem ter te falado isso, mas agora é a minha vez de falar isso, né? E que a Nossa, tua obrigado. energia é uma coisa que contagia, né? Que Deus Obrigado, te obrigado, abençoe, que você continue obrigado. ajudando e a incentivar, a orientar as pessoas que não chegaram na tua vida por acaso, né? Com tanta clareza, com tanta emoção, com tanta alegria, né? Então, e principalmente, né? Uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida com meus pais é que o dinheiro é sempre consequência do teu trabalho. Então, não faça, só vou fazer se custa tanto, né? Então, mas faça, porque o dinheiro vem quando você faz com amor. Sim, Parabéns, professor. obrigado, Gratidão obrigado. profunda. Eu Muito ainda não obrigado. assisti, confesso, as suas aulas. Eu meio que desde ontem comecei, enfim, estava até meio preocupada porque em função das atividades que eu tive que assumir aqui, mas com certeza vou aproveitar muito o teu curso. Estou muito feliz de ter tido a oportunidade de falar com você pessoalmente. Me Igualmente. senti honradíssima. Coloquei despertador 6h55, 6h54 para ser a primeira, porque eu queria ganhar a fechadura. Mas quando meu nome estava lá entre as primeiras que ia ter a As oportunidade de falar mentorias, com você. eu abro as vendas, né, para os super interessados 7 horas da manhã. Aí são os 10 primeiros de mentoria, né? A mentoria acabou com 5 minutos. A Pois é, décima mas pessoa comprou de 7,5. aqui eu 7,5. coloquei. Quando eu fui fazer meu Pix, deu algo errado. Aí até eu entrar de novo já foi 7,3. Gente, tô vendo. Foi, A primeira mas pessoa que enfim. comprou foi 7,1. Acho que foi É, 7,1, 7,2. A primeira pessoa que comprou. sim, mas enfim, toda essa sua estratégia, a gente percebe realmente que não é só o aspecto financeiro que ele faz parte, enfim, mas que você faz também com muito amor, né? Obrigado. E você Obrigado. coloca uma parte humana, né, das suas palavras, enfim. Então, isso foi o que me cativou, isso foi o que me Obrigado. fez estar aqui, né? E eu acredito muito que eu vou aprender muito com você ainda e espero mais para frente estar dando outros depoimentos de Se Deus quiser, triplicar minhas quando você reservas, triplicar né? suas reservas, eu quero seu depoimento. Não esqueça de mim, Com não. certeza, jamais, Não tá esqueça de bom? mim, não. Viu? Muito, Muito muito obrigado. obrigada, professor. Muito Gratidão obrigado, viu? profunda por essa oportunidade e eu espero de todo o meu coração que o sucesso faça parte do seu dia a dia, com tudo isso que Amém. você trouxe até Todos aqui de nós. aprendizado na tua vida e para tua família também. Amém. Muito obrigado. Muito Tá obrigado pelas bom? suas palavras. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela confiança. Eu não sei nem como agradecer, né? A internet, né, é um mundo difícil. É difícil. Até eu chegar aqui foi muito difícil. Muito, 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 muito. Não vou dizer que foi fácil. Vou dizer, eu abri uma live um dia e resolvi falar sobre Booking.com e tudo deu certo. Imagino. Pelo É briga de contrário, cachorro grande, né? eu já tive vários sócios comigo nesse projeto. Não estou sozinho nesse projeto. Existem 8 pessoas por trás de mim, né? 7 pessoas hoje por trás de mim. E nesse projeto que eu comecei, vários diziam assim, isso não vai dar certo não, pô, desiste disso. As pessoas falam, isso não vai dar certo não, pô, não vai dar certo. E aí, hoje, né, 3 anos e meio depois, né, um negócio, eu escutar um depoimento desse seu, eu faço, putz, valeu a pena cada noite de sono mal dormida, né, cada preocupação que eu tive, cada cabelo branco que nasceu no meu queixo, na minha cabeça, valeu Vale a a pena pena. por um depoimento desse. Muito obrigado, viu? Essa Muito frase, obrigado. infelizmente ou felizmente também, porque depois a gente tem história para contar, né? Acontece com a maioria das pessoas que ousam fazer alguma coisa diferente, né? Comigo, eu tinha uma clínica de personal training e reabilitação cardíaca na minha cidade, e quando eu comecei esse trabalho há 23 anos atrás, com apenas um aluno, né? Ouvi muito isso, né? Nossa, o negócio vai dar certo, a cidade é pequena, personal trainer aqui não vai pegar, enfim. Trabalhei 23 anos na clínica, né? Comecei com uma salinha de 20 metros quadrados e vendi a empresa com 1.700 metros quadrados. Enfim, deu super certo. E finalizei essa fase da minha vida porque eu estava buscando um outro estilo de vida, uma outra história, enfim, e aproveitar a vida antes que a gente adoeça, antes que a gente envelheça muito ao ponto de não... E essa profissão que acabou aparecendo assim também, não foi uma coisa proposital, mas acabou aparecendo, eu vejo essa possibilidade de
viver com uma qualidade de vida, com um trabalho, com uma rentabilidade que você seja merecedor, enfim, e que você... Eu vivo isso, né? Eu vivo isso. Exatamente. E essa experiência, inclusive, me fez viver uma situação que um professor meu dizia muito: quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Enquanto você dorme, tem que estar pingando dinheiro na sua conta. Não sei que forma, nem que profissão você vai escolher, mas pensa assim, né? E cada vez que às vezes eu estava dormindo e aparecia o plim do Airbnb, eu falava, nossa, tá eu ia falar isso, meu cunhado falou isso, é bom, né? Trabalha com internet, que tu dorme, quando tu acorda de manhã tem uma diária ali, né? 3 mil reais, 2 mil reais. Eu disse, é bom, cara, é bom. Esse barulhinho nunca significou tanto assim, né? É verdade. Beleza. Mas tá bom, professor. Obrigado, viu? Muito obrigado, Simone. Você. A gente se fala, viu? Boa sorte para todos obrigado nós. Pela confiança. Valeu. Até tchau. mais. Tchau, tchau. Pessoal, mais uma mentoria aí concluída com sucesso, né, com a aluna Simone. Fiquem com Deus. Beijos e abraços. Fui.